A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição Humildade, o alicerce da felicidade cristã. Sendo que a humildade foi a primeira instrução espiritual e escritural dentre as demais dadas por Jesus à humanidade. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Juntos e unidos alcançaremos muitas outras pessoas com a genuína mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione aí também o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Faça isso agora. Se junte a esse time que ama o estudo das Escrituras Sagradas. Clicando no Super Thanks, você pode fazer aí seu investimento para a manutenção deste canal. Conto contigo. Deus te recompensará em medida transbordante. O texto-áureo desta reflexão bíblica é Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que a humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. O texto de referência é Provérbios número 16, versos 17 a 21. Nesse texto, Salomão recomenda como guardar a alma, fala sobre os efeitos da soberba e da altivez, pondera que a melhor coisa é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E por último, mostra aspectos da confiança em princípios corretos. No início do maior momento de instrução espiritual e escritural que já foi dada na história da humanidade, Jesus focou na questão crucial, pois sem humildade é impossível acessar as demais bem-aventuranças mencionadas por Jesus e usufruir de forma plena da verdadeira e profunda alegria da alma, cuja razão de ela existir e se consolidar são as verdades absolutas ensinadas por Jesus e internalizadas pelo cristão. A felicidade precisa ser vista e buscada de acordo com a visão de Deus para se evitar decepções e traumas, ao invés da realização plena da pessoa como ser humano, como servo, como serva de Deus. O foco equivocado na busca por felicidade com base nas preferências e nos interesses pessoais tem distorcido o verdadeiro sentido da felicidade e feito muitas pessoas mergulhar literalmente na infelicidade. De acordo com os tratados da psicologia, felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que o ser humano ele experimenta quando atinge seus objetivos, seus desejos e seus propósitos. É um momento duradouro de satisfação, sem que as necessidades urgentes e os sofrimentos atormentadores interfiram no prazer, na satisfação experimentada pela pessoa. Por considerar que a felicidade é um estado subjetivo, ou seja, que a felicidade é algo particular ou individual de cada pessoa, algo que depende das preferências pessoais, das coisas que envolvem essas preferências, das circunstâncias vivenciadas pela pessoa e das interpretações que cada um dá a elas, muitas pessoas deixam de perceber que a felicidade pode ser gerada e experimentada por questões simples, pela conquista de algo comum, pelo fim de um ciclo de tristeza, pela sensação de paz ou simplesmente pela ausência de algum tipo de sofrimento. A felicidade, como um estado subjetivo, pode ser um estado duradouro, mas na maioria dos casos expira mais rápido do que o tempo que a felicidade demora para vir e ser experimentada. No entanto, a felicidade oferecida por Jesus e estimulada a ser buscada pelas pessoas não se trata de um estado subjetivo que depende de circunstâncias favoráveis ou de uma zona de conforto consolidada. A felicidade oferecida por Jesus trata-se de algo concreto, algo sólido, algo absoluto, mesmo que a pessoa não possua nada de valores materiais, familiares ou sociais, que ela viva na absoluta dependência da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Observando o termo grego makarios, traduzido para o português como bem-aventurado, o escritor William Barclay, ele salienta que a felicidade mencionada por Jesus no Sermão do Monte trata-se de uma alegria, de uma felicidade autossuficiente que possui em si mesmo o segredo de sua própria irradiação, que a torna serena, intocável, autônoma, impossível de ser afetada por circunstâncias adversas. Comprovando essa realidade, em meio aos intensos sofrimentos que experimentou, Jó disse: perante ele, ou seja, perante Deus, até a tristeza salta de prazer. Jesus também deixou isso bem claro quando disse: assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei,
e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Os servos e servas de Deus têm experimentado o cumprimento parcial dessa promessa no dia a dia da igreja cristã na terra e experimentará seu cumprimento pleno no arrebatamento da igreja. Mesmo em meio às muitas aflições, os cristãos genuínos têm experimentado a alegria transbordante que independe de as ocasiões e as circunstâncias serem boas, pois esse tipo de alegria é gerada pela ação sobrenatural de Deus na vida humana. Quem ainda não está vivenciando essa realidade cristã precisa aí se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana, nos quais a pessoa poderá evidenciar que a alegria, a verdadeira felicidade, segundo a Bíblia, ela é fruto de um relacionamento íntimo e sincero da pessoa com Deus por meio da fé, da obediência às instruções sagradas. É um presente dado por Deus aos seus servos e suas servas nos momentos de grandes aflições e angústias. É fruto do perdão divino que gera salvação no coração humano. É fruto do exercício da fé, da disciplina e da paciência que resulta de uma vida cristã saudável e sustentável. A alegria, a felicidade à luz da Bíblia é impossível de ser conquistada pelo gozo das coisas dessa vida, pela participação em festas regradas aí a muitas bebidas e repletas de pessoas. É também impossível de ser conquistada por meio de conquistas que supram apenas as necessidades materiais, físicas, emocionais e afetivas da pessoa. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta em seus comentários que é impossível ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros, mesmo que se tenha tudo ou se esteja cercado por fama e prazer. A felicidade, dentro do padrão bíblico, aponta para o estado de felicidade eterna com Jesus, pois Deus limpará dos olhos de seus servos e de suas servas toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passadas, e a igreja, os salvos, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, estarão com Cristo na eternidade. A verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade, só pode ser encontrada e efetivada pela fé em Jesus, pois na ótica humana, a abordagem bíblica chega a ser contraditória e totalmente oposta ao senso comum. Quando Jesus orientou dizendo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus mostrou a necessidade de a pessoa manter o controle emocional e a dependência de Deus em meio às piores aflições e angústias da vida, pois, do contrário, a pessoa será dominada pelos problemas e nunca terá condições de cumprir esses princípios que possibilitam a pessoa encontrar a felicidade ao lado de Deus e ser cuidada por Ele de uma forma especial. Nesse sentido, os salmistas declararam dizendo: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus é o único meio de a pessoa alcançar a verdadeira felicidade de maneira plena, como também Deus deve ser o objetivo final da felicidade da pessoa, pois somente em se ajustando aos desígnios de Deus é que o ser humano experimenta a verdadeira felicidade. Apesar de os princípios vivenciados e ensinados por Jesus parecerem ser contraditórios, a vida cristã não é algo triste, mas é de um entusiasmo puro e inexplicável. Por isso o cristão ele consegue buscar e viver a perfeição de Deus, mesmo em meio aos vendavais da vida, às tribulações e às perseguições. A expressão pobres de espírito utilizada por Jesus retrata a consciência da pobreza moral da pessoa e a sua humildade em se lançar e permanecer na total dependência de Deus. Portanto, o pobre de espírito é o humilde que confia em Deus. A forma como o termo pobre era empregado no aramaico naquela época, nos dias de Jesus, reforça essa ideia,
pois designava uma pessoa sem poder aquisitivo, sem posses materiais, sem influência na sociedade, sem prestígio, impossibilitada de por si só realizar quaisquer coisas e que, por isso, sua única alternativa de sobrevivência era se colocar na confiança em Deus, na dependência de outras pessoas. Nesse sentido, os salmistas ressaltaram em vários salmos o cuidado especial de Deus para com os pobres que se dispõem a confiar e a depender exclusivamente dele. De fato, quando a pessoa se apega a confiar em Deus, a pessoa ela começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Daí a pessoa consegue ser feliz em Cristo, mesmo quando não há motivos humanamente aparentes para a felicidade. Veja como se posicionam os reis Davi e Salomão e o profeta Isaías quanto à necessidade do ser humano se esvaziar de si mesmo e recorrer a Deus. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Ainda dentro do contexto da vida dos hebreus, o pobre é aquele que se esvazia de si mesmo. Jesus ele confrontou severamente os fariseus ao afirmar que os pobres de espírito eram os verdadeiros proprietários do reino de Deus, pois mesmo sendo hebreus e conhecendo esses princípios, os fariseus, ao ensinar a lei mosaica e fiscalizar seu cumprimento, eles se comportavam de forma arrogante, eram extremamente orgulhosos, se classificavam como justos diante de Deus e que de nada tinham falta. De acordo com o Dr. John Dwight Pentecost, a bênção de Deus não desce sobre uma pessoa orgulhosa espiritual, isso porque o orgulho espiritual não serve de alicerce para a justiça e não é demonstração de santidade e, por isso, jamais poderá produzir a verdadeira felicidade celeste na vida de uma pessoa. Ao declarar que os pobres de espírito são bem-aventurados, Jesus convidou a todos a se tornarem dependentes de Deus, abandonando assim a autossuficiência que é fruto do orgulho espiritual. Pensar positivo e confiar nas habilidades pessoais nunca pode substituir a confiança e a dependência da pessoa em Deus. É a ação sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa que confia nele que potencializa e expande as habilidades e os potenciais humanos. O termo humilde empregado por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3, é o mesmo empregado em Lucas capítulo 16, versículos 20 a 22, que é traduzido por mendigo. No grego, tanto como adjetivo quanto como verbo, o termo humilde, humilhar, significa abaixar-se ou encolher-se, trazer para a terra, nivelar por baixo, dando aí a ideia de uma pessoa desprezível por não ter absolutamente nada a oferecer e, além disso, ser totalmente dependente de alguém para sobreviver. Portanto, o convite de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3, é para que o ser humano ele se esvazie totalmente de si mesmo e da confiança nas coisas materiais e humanas para, como faziam os mendigos no tempo de Jesus, cobrir o rosto de vergonha de sua miserabilidade e implorar diante de Deus por aquilo que a pessoa é impotente para obter sozinha, se lançando na total dependência da ação divina em seu benefício. Jesus é nosso maior exemplo de humildade. Jesus, mesmo sendo e tendo tudo, ele viveu na dependência de Deus Pai como se não tivesse nada. Sua humildade em se submeter e viver como um ser humano comum fascina, impressiona e sempre o manterá como o maior exemplo a ser imitado. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Ou seja, voluntariamente Jesus se humilhou e abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos para consolidar o plano de redenção da humanidade, provando assim que humildade não é apenas um conceito, não é o estado subjetivo. Trata-se de um comportamento que reflete a ausência de orgulho na pessoa. Jesus aniquilou-se a si mesmo, se reduziu a nada, passando a exercer a condição de um escravo voluntário. Num verdadeiro processo de metamorfose, Jesus passou da condição de um ser divino para viver a vida de um ser humano comum. Jesus foi reduzido à condição de humilhação mais baixa possível e se sujeitou a experimentar a morte física no mais cruel estilo de morte existente na época, que era a morte por crucificação. Numa ação prática de humildade, Jesus se colocou no lugar da humanidade,
mesmo ciente de que muitas pessoas simplesmente iriam ignorar seu amor, sua bondade, sua misericórdia e a sua graça. A humildade, por ser uma das mais nobres virtudes do ser humano, ela é também a base essencial para o progresso da vida de uma pessoa. Por isso o apóstolo Paulo ele aconselhou dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para o bispo Abner Ferreira, humildade é a sabedoria de a pessoa saber de fato quem ela é. É o exercício diário da pessoa se mover com a responsabilidade de fazer bem as coisas, de se comprometer, de fazer o que é certo e o que é necessário ser feito. O ato de Jesus lavar os pés de seus discípulos foi outro belo exemplo de humildade no qual Jesus ensinou por meio da sua vida prática. Por isso, Jesus ficou conhecido como sendo o Mestre, o Deus que se tornou um ser humano comum e que tirou a sua capa para solenemente lavar os pés de seus discípulos que estavam empoeirados, sujos, devido às caminhadas nas estradas de chão naquela época. Até mesmo Judas, que logo depois trairia a sua confiança em troca de 30 moedas de prata, se beneficiou dessa nobre e exemplar atitude de Jesus. O bispo Abner ele lembra em seus comentários que lavar os pés dos visitantes que chegavam numa casa era uma tarefa reservada ao menor e mais desprezível servo da casa. Resumindo sua atitude de humildade, Jesus, o maior mestre de todos os tempos, o criador e sustentador do universo, vestido como o menor empregado da casa, disse aos seus discípulos: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O exemplo de Jesus como servo humilde marcou fortemente a sua missão redentora na terra, período no qual Jesus experimentou na pele a dificuldade e as aflições da vida humana ao ponto de morrer como se fosse um vil pecador. Jesus nos deixou um legado de humildade que deve ser preservado e levado ao conhecimento de muitas outras pessoas para que elas se beneficiem desse legado e se tornem também propagadoras do legado de humildade deixado por Jesus. No desenvolvimento e concretização do seu ministério, Jesus ele revelou o padrão da cidadania do reino espiritual no qual todo cristão genuíno deve se espelhar. Ainda hoje o conselho de Jesus continua sendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No reino de Deus, no mundo espiritual, murmurar e reclamar os direitos que a pessoa imagina ter só agrava o estado de pecaminosidade da pessoa diante de Deus. As bênçãos de Deus não se conquistam por esforços pessoais, por méritos pessoais ou por manipulação do favor divino. Para Jesus, a vida humana não consiste na abundância do que a pessoa possui. Para obter as riquezas celestiais, não precisa ter direito ou influência, basta que a pessoa se preserve na inteira dependência de Deus, pois as riquezas espirituais celestiais somente são liberadas por meio da graça de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. O gozo divino, a verdadeira felicidade, cuja origem é o trono da graça de Deus, se derrama unicamente sobre os que sabem que não possuem nada, que são desprezíveis e que por isso dependem única e exclusivamente da graça de Deus. Portanto, os pobres de espírito, de acordo com o conceito bíblico, são aquelas pessoas que nada possuem e que vivem na absoluta dependência de Deus nos mundos material e espiritual. São as pessoas humildes que confiam em Deus, se esvaziando de si mesmas. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o maior exemplo para o ser humano do padrão de vida para se habitar no reino de Deus. A humildade é o caminho da verdadeira felicidade, é a qualidade sobre a qual todas as demais se apoiam. Que Deus aí te dê compreensão de sua palavra a cada instante de sua vida e te faça uma pessoa humilde, uma pessoa absolutamente dependente dele. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.